boa noite. Boa noite. Apesar da tensão dos últimos dias, Dilma afirma que só tem alegrias com o PMDB. Bancada PMDBista na Câmara se diz independente e coloca em questão a aliança com o PT. Cresce o número de furtos de bicicletas e celulares na região central de São Paulo. Marcola e mais 3 criminosos do PCC vão para isolamento em Presidente Bernardes. Após 4 dias, continuam as buscas pelo avião da Malásia. A tese de terrorismo não está descartada. E a importância da vacinação contra o HPV em escolas públicas e privadas. Aumenta o número de criminosos que furtam sob 2 rodas os telefones de quem passa pelas ruas. E uma delegacia de polícia adota uma nova tática para combater essa ação na região central de São Paulo. Agora os policiais apreendem as bicicletas de quem não consegue provar ser o dono delas. Nas ruas de São Paulo não é difícil flagrarmos pessoas distraídas enquanto conversam ao celular. Uma situação que facilita a ação de bandidos na hora de furtar os aparelhos. São comuns as histórias de pessoas que foram vítimas da gangue da bicicleta. É muito rápido, eles passam, como a gente está mexendo assim, pega o celular e já leva. Isso acontece bastante, já até aconteceu com uma amiga minha, mas assim, na calçada mesmo, aqui, eu acho que não tem problema. O problema mesmo é quando a gente está no farol esperando para atravessar. Júlia não se esquece do dia em que teve o celular furtado em plena Avenida Paulista. Mais do que o prejuízo, ficaram o medo e a sensação de insegurança. Isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. E a gente já viu histórias muito tristes de que tiveram reações e que acabou acarretando em problemas maiores do que só um furto de celular. No centro da capital, o grande número de furtos levou a polícia a buscar uma alternativa para tentar diminuir esse tipo de ocorrência. A tática agora é focar as abordagens em pessoas que utilizam bicicletas. A medida foi adotada pelos policiais do 3º Distrito, em Campos Elíseos. Assim que eles visualizam qualquer bicicleta, indivíduo, ciclista e tal, eles suspeitam, vai pela intuição policial, eles vão abordar o indivíduo, perguntar da procedência e de que forma que ele adquiriu aquela bicicleta. Uma forma de nós combatermos isso daí é fazer a apreensão da bicicleta de forma legal, não é aleatório, são aqueles indivíduos que, pela intuição policial, nós percebemos que ele não tem condição de ter aquela bicicleta. De janeiro até agora, a polícia já apreendeu mais de 30 bicicletas só aqui na região central da capital paulista, a maioria roubada. Bicicletas como esta, que podem custar até R$15 mil e estavam sendo usadas para o furto de celulares. Bicicletas que ficam nos corredores da delegacia à espera dos verdadeiros donos. Uma vez apreendida, uma investigação é aberta e o suspeito precisa provar que a bike é mesmo dele. Caso contrário, ele pode responder por crime de receptação. Nós vamos associar o furto de celulares com a apreensão das bicicletas. Então, todos esses indivíduos cujas bicicletas foram apreendidas passam a ser suspeitos dos furtos qualificados. Então, nós vamos ter um rol de indivíduos, Nós vamos chamar as vítimas dos telefones que foram subtraídos e eles vão tentar reconhecer o indivíduo. Quem estiver disposto a roubar, vai roubar, seja a pé, seja de bicicleta. Então, acho que com certeza ajuda a diminuir a atividade, mas eu acho que, de certa forma, quem estiver disposto a fazer, vai fazer, não vai mudar muito. O líder do PCC, Marco Camacho Marcola, foi transferido hoje à tarde para penitenciário de Presidente Bernardes. Marcola e outros 3 detentos vão ficar isolados sob o regime disciplinar diferenciado. O principal chefe da facção criminosa PCC vai cumprir pena de 60 dias em isolamento de 22 horas diárias em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Ele ficará em cela individual, sem acesso a noticiário, visitas íntimas e com apenas 2 horas diárias de banho de sol. Também ficarão no isolamento Cláudio Barbará, Célio Marcelo da Silva, conhecido como Bin Laden, e Luiz Eduardo Marcondes, o do Bela Vista. A medida tem caráter liminar e atende ao pedido da Secretaria
secretarias de administração penitenciária e de segurança pública após o vazamento de um suposto plano de resgate. Criminosos usariam 2 helicópteros para libertar Marcola e outros 3 líderes do PCC. O governador Geraldo Alckmin disse que o governo está preparado e não teme possíveis represálias por causa da transferência. Essa medida é por 60 dias, mas ela pode ser alterada. Então, essa é sempre a determinação, é enfrentamento e isolamento do crime organizado. O presidente Bernardes é penitenciário de segurança máxima e tem o chamado regime de RDD. Agentes penitenciários do estado de São Paulo realizam agora à noite uma assembleia simultânea para discutir os rumos da greve que começou ontem. A repórter Fernanda Azevedo acompanha a reunião e tem outras informações. Fernanda? Gabriel, aqui em São Paulo, a Assembleia ainda não começou. Estava prevista para começar entre 7 e 7h30 da noite, quando acontece a troca de turno dos agentes penitenciários. Isso porque eles estão em greve, mas continuam indo aos presídios para garantir a segurança, alimentação e banho de sol dos presos. Apenas os serviços essenciais acontecem nos presídios. Eles vão avaliar hoje à noite as propostas feitas pelo governo de São Paulo. O governo propôs a redução de 8 para 7 categorias, com reajustes que variam de 4,1% a 7,7%, dependendo da categoria. O salário em média ficaria de R$ 2.500 a R$ 3.600, isso números arredondados, além de outros benefícios. Os agentes penitenciários iniciaram essa paralisação ontem e eles pedem cerca de 20% de reajuste e outros benefícios. São 14 assembleias que acontecem agora nesta noite em todo o estado, mas será um resultado único. O que a maioria das assembleias decidir será então a resolução pelo fim ou pela continuidade da paralisação. Estela. Obrigada, Fernanda. Os agentes da Polícia Federal entraram em greve hoje. A paralisação, que atinge vários estados, deve durar 3 dias. Os funcionários pedem a reestruturação da carreira, reajustes salariais e a contratação de novos servidores. Os serviços essenciais, como o controle imigratório nos portos e aeroportos e o atendimento nos setores de passaporte, não serão interrompidos. Amanhã está previsto uma passeata dos servidores pela esplanada dos ministérios em Brasília. 2 caixas eletrônicos foram alvo de criminosos na madrugada de hoje. O ataque foi em uma agência na estrada do Boi-Mirim, na zona sul da capital paulista. 2 equipamentos foram atingidos. A PM encontrou explosivos em um terceiro caixa que não explodiu. Na fuga, o bandido esqueceu um revólver com numeração raspada no local. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia não sabe informar se os ladrões fugiram com o dinheiro. 7 pessoas foram presas hoje suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes de fundos de pensão de servidores municipais em todo o Brasil. Durante a operação Fundo Perdido, foram identificadas fraudes nos fundos de 107 prefeituras de 9 estados, incluindo São Paulo. Os envolvidos vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, fraude em licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As penas variam de 1 a 12 anos de prisão. Força sindical leva sardinha à Avenida Paulista para protestar contra o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Sardinha na brasa, 60 quilos de peixe assados na calçada da Avenida Paulista. Quem passava era convidado a experimentar. Tá boa, mas seria melhor se fosse um filé mignon, né? Aí sim. Ah, é? Isso é um protesto que nós estamos fazendo, que enquanto o governo banca caviar para os empresários, o trabalhador só pode comer sardinha. E esse peixe popular que é a sardinha. O protesto dos sindicalistas foi em frente ao prédio do escritório da Presidência da República em São Paulo, onde haveria um almoço oferecido pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega,
a alguns dos maiores empresários brasileiros. Ontem à noite, o almoço de hoje foi transferido para amanhã. O endereço também mudou, não será mais em São Paulo e sim em Brasília, por questão de espaço, diz o governo. Já confirmaram presença 21 grandes empresários, que juntos faturam mais de R$500 bilhão. O encontro é uma tentativa do governo de se aproximar do empresariado, que tem reclamado da política econômica conduzida pela presidente Dilma. Há 7 meses da eleição, a ordem é que o ministro da Fazenda ouça as queixas e transmita a intenção da presidente de estreitar o diálogo com o setor produtivo. Manteiga também deve se encontrar com representantes do varejo e dos bancos. Eu acho importantíssimo que o governo dialogue com todos, com os empresários e também com os trabalhadores. O que nós temos sentido é que o governo federal parece que esqueceu dos trabalhadores na negociação sobre, por exemplo, o salário mínimo, sobre a correção da tabela do imposto de renda, fator previdenciário, a flexibilização. Então é importante que haja diálogo com todos. E um outro protesto de professores, estudantes e técnicos de ETECs e FATECs ocupou 2 faixas da Avenida Paulista no sentido Paraíso. Segundo a PM, o protesto reuniu 60 pessoas. Os manifestantes reivindicam melhorias no plano de carreira, na estrutura das unidades de ensino e melhores salários. O grupo chegou a ocupar 2 faixas da direita da Paulista, na altura da Brigadeiro Luiz Antônio. A greve dos professores das ETECs e FATECs já dura 23 dias. Os manifestantes seguiram para a Assembleia Legislativa para cobrar dos deputados a aprovação do projeto de normatização, o plano de cargos e salários da categoria. O avanço da mulher no mercado de trabalho fez com que empresas buscassem se adaptar à rotina da maternidade. Hoje, a grande preocupação das mães é saber onde deixar os filhos após a licença maternidade. Pensando nisso, é que muitas empresas já investem em creches dentro dos locais de trabalho. Débora é coordenadora de TI de uma grande empresa de cosméticos. São muitos os compromissos importantes, mas um deles é inadiável. Às 2h30 da tarde, ela para tudo o que está fazendo para amamentar. Isso mesmo, Cauã já está esperando na creche que a empresa mantém para filhos das funcionárias. Eu conheço pessoas que voltam a trabalhar, tentam manter a amamentação, mas é muito difícil. Porque você não tem o bebê do seu lado, você precisa tirar o leite, não é fácil tirar o leite, depois você precisa armazenar, não é fácil armazenar, transportar. Então, muitas mães, embora queiram manter a amamentação, acabam abandonando, dada a dificuldade. E aqui, super tranquilo, eu desço, amamento, é super rápido, não atrapalha as minhas atividades. E eu acompanho ele de perto, o crescimento dele. As crianças entram na creche assim que as mães voltam da licença maternidade e ficam até os 2 anos. Hoje, o espaço recebe 100 crianças em 2 turnos. Tem todo um trabalho pedagógico, né, com diferentes linguagens, a música, as artes, a literatura, propiciar para essas crianças um espaço que desenvolva uma série de habilidades, né, desde as questões motoras, cognitivas, psíquicas, um espaço de desenvolvimento. A lei brasileira determina que empresas que tenham mais de 30 funcionárias deem assistência às que forem mães, ou com o pagamento do auxílio creche, ou com a construção de espaços como estes. É a opção mais cara para a empresa, mas a de maior retorno em satisfação e, por que não dizer, de produtividade. Um grande objetivo é permitir que a mãe consiga desenvolver a sua carreira e também ser mãe, desenvolver a maternidade. Esses 2 juntos, a gente acredita, trazem para a empresa muitos resultados de engajamento dos funcionários, retenção das pessoas e maior produtividade ao final, porque as mães estão aqui, presentes aqui, elas não estão preocupadas onde estão as crianças, se está tudo bem com a família. Eu costumo dizer que é muito mais que um benefício, é um privilégio. Profissionalmente é uma oportunidade porque a gente consegue se dedicar à carreira, né? Sem deixar de participar do crescimento dela. A USP possui 5 creches para filhos de funcionários, docentes e alunos. A procura é grande. As crianças frequentam a creche até completarem 6 anos de idade. Cibele tem 2 filhos estudando aqui.
Na minha vida profissional fez toda a diferença, né? Então, reforçando o fato de eu poder continuar amamentando com eles na creche e de eu ter até uma flexibilidade com o horário da creche, ficar com a criança, se eu precisar ficar para uma reunião, para alguma atividade extra no hospital. Então, foi uma grande facilidade na minha vida mesmo, de mãe e de profissional. Essa situação é uma situação de troca intensa para as crianças e para os adultos. Também, por vezes, a gente recebe famílias de alunos de outros países, que então tem uma linguagem diferenciada, isso também enriquece a compreensão, aquela linguagem, aquele costume diferente, isso tudo vem enriquecer o trabalho da creche e a constituição de cada um de nós aqui dentro. Michelle Bachelet volta a assumir a presidência do Chile. A cerimônia de posse aconteceu hoje na cidade de Valparaíso e contou com a presença de líderes de outros países como Argentina, Uruguai e Brasil. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, não participou do evento e enviou em seu lugar o chanceler Elias Raua. Bachelet foi presidente do Chile entre 2006 e 2010, mas o país não permite a reeleição. Ela vai suceder o conservador Sebastián Piñera. A médica de 62 anos e mãe de 3 filhos recebeu a faixa presidencial da senadora socialista Isabel Allende, filha do presidente deposto Salvador Allende e primeira mulher a assumir a presidência do Senado chileno. Em seu retorno à presidência, Bachelet terá que encarar um Chile com economia desacelerada e inflação crescente. Para combater esse cenário, ela promete reformas fiscais. A presidente também prometeu mudanças na educação, tema que vem mobilizando os estudantes chilenos que fazem constantes protestos pedindo melhorias na qualidade do ensino. A presidente Dilma Rousseff disse hoje no Chile que só tem alegrias com o PMDB, um dos principais partidos da base aliada no Congresso. A relação entre o PT e o PMDB está estremecida. PMDBistas estão insatisfeitos com o tratamento dado pelo Planalto. Em Viña del Mar, para onde viajou a fim de participar da cerimônia de posse da presidente do Chile, Michelle Bachelet, Dilma foi questionada por jornalistas sobre a relação do governo com o PMDB. Entre outras reclamações, parlamentares do partido alegam demora da presidente Dilma em realizar a reforma ministerial. O PMDB, que ocupa atualmente 5 ministérios, quer mais uma pasta. Olha aqui, eu vou te falar uma coisa, o PMDB só me dá alegrias. Depois da declaração, o vice-presidente Michel Temer, presidente licenciado do partido, afirmou em Brasília que o PMDB só dá alegrias mesmo, já que apoia e ajuda o governo. E agora há pouco, a bancada do PMDB na Câmara decidiu se declarar independente do governo no âmbito do Legislativo. Os deputados também afirmaram que vão pedir à Executiva Nacional do partido que reavalie a aliança com o PMDB e com o PT. Mais cedo, o líder do PT, deputado Vicentinho, chegou a afirmar que não havia clima para a votação de projetos na casa, justamente por causa do descontentamento da base aliada com o PT e o Palácio do Planalto. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, negou liminar pedida pelo PSDB para proibir a presidente Dilma Rousseff de usar o Palácio da Alvorada para reuniões que tenham como objetivo a campanha eleitoral. A representação foi pedida na última sexta, após Dilma participar de uma reunião com Lula e membros do PT e um marqueteiro da campanha na residência oficial da presidência. De acordo com a representação do PSDB, Dilma teria desrespeitado a lei das eleições, que proíbe aos agentes públicos cederem ou usarem bens da administração para campanhas eleitorais. Na decisão, o ministro disse que não iria conceder uma liminar impedindo reuniões na residência oficial, mas pediu que a presidente Dilma Rousseff, o diretório do PT e o Ministério Público se manifestem sobre o caso. Depois disso, o plenário do TSE deve analisar de forma definitiva o assunto. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo proíbe o pré-candidato do PMDB ao governo do estado, Paulo Scaff, de aparecer nas propagandas da Fiesp, entidade presidida por ele. A decisão liminar acata a representação da Procuradoria-Geral Regional Eleitoral, que acusa Scaff de utilizar propagandas do sistema SESI Fiesp na TV, rádio e até em veículos impressos, para promover sua imagem de pré-candidato ao governo estadual.
O mérito da representação ainda vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A assessoria de Paulo Scaff afirmou que vai aguardar o julgamento da questão para se pronunciar sobre o caso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Estela, Gabriel, realmente é muita cara dura do seu Paulo Scaff. Muita gente pode achar, não, uma federação, é uma reunião de industriais. Não é bem assim. A Federação das Indústrias é uma federação de sindicatos. Os sindicatos são sustentados por nós, sejam empresariais, sejam de operários. Um dia do salário do nosso trabalho, meu e o seu, de quem tiver carteira assinada. Então é muita cara dura. O presidente da Fiesp e fazer anúncio a respeito, teoricamente, da Fiesp para aparecer na televisão e marcar e ser reconhecido. A Justiça fez muito bem em dar um basta nisso. Aquilo era realmente uma disfarçatez insuportável. Da mesma forma, a Justiça fez bem em tirar do ar um site de Eduardo Campos, governador de Pernambuco e presidenciável do Partido Socialista Brasileiro. Eu só acho que devia ter um pouco de igualdade, de isonomia. Por que o presidente da Fiesp e o governador de Pernambuco não podem e a Dilma pode? Agora da reunião lá no Palácio, tudo bem, é a residência dela, ela lá que reúna quem ela quiser. Agora, é o fim da picada, a presidente convocar rede de televisão e rádio para tudo. No Dia da Mulher, foi um absurdo. A presidente convoca uma rede nacional de rádio e televisão para comemorar, vejam só, o Dia da Mulher, porque ela é mulher, é a primeira mulher presidente, é uma coisa sem sentido. Além do mais, ela podia ser alvo de processos por faltar com a verdade na declaração em rede de televisão e rádio. Afinal, ela falou num programa Crescer que não é só de mulher, é de mulher e de homem. Falou num programa contra a violência contra a mulher, que está no papel. O Congresso já aprovou inclusive bastante dinheiro para ele, mas como muitas coisas nesse governo de Dilma, as coisas não saem do papel, ficam só na teoria. De qualquer maneira, eu acho que a Justiça Eleitoral, que tem uma fama de ser boa, que tem uma excelente imagem, precisava ser um pouco imparcial. Ou seja, precisava colocar a presidente, os governadores, os prefeitos dentro dos cânones da lei, porque a justiça existe para garantir o direito de oportunidade de todos. Se o Eduardo Campos e o Paulo Scaff não têm direito de aparecer na televisão porque são candidatos, a Dilma também não devia ter esse direito de ficar convocando rede à torta e à direita, tá certo? Bom, eu volto aqui direto ao assunto na quinta-feira, espero você. Em pé. Terça-feira, com chuvas típicas de verão, parte da cidade entrou em estado de atenção por causa das fortes chuvas que atingiram a capital esta tarde. Mas como elas são típicas do período, acontecem de forma rápida e localizada e não devem se prolongar pela madrugada. E será que a chuva atinge a capital também nesta quarta-feira? Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Risco de temporais amanhã aqui em São Paulo e também na região norte e em parte da região sul do país. Áreas de instabilidade associadas ao ar quente e úmido espalham nuvens carregadas por toda a região norte até o interior do Ceará. O sol aparece, mas pode chover de forma volumosa a qualquer hora do dia. A mesma previsão vale também para quase todo o centro-oeste do Brasil. No sul, o tempo fica fechado e só deve fazer sol na capital gaúcha, onde a máxima vai aos 28 graus. No Vale do Itajaí, também em Curitiba, a máxima não passa dos 26. Já em toda a costa leste nordestina, os termômetros ficam perto da marca dos 30 graus. Aqui em São Paulo, as áreas de instabilidade provocam chuvas já pela manhã no oeste e no sul do estado. Mas ainda faz calor, de 28 graus em Presidente Prudente e de 29 em Presidente Bernardes. Nas demais áreas, incluindo a capital, as pancadas de chuva são esperadas mais a partir da tarde e os temporais podem se prolongar pela noite e madrugada.
Amanhã, mínima de 20, máxima na casa dos 30 graus. Mais chuva na quinta-feira, máxima de 29. E o calor aumenta na sexta, com máxima prevista de 31 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! A campanha de vacinação contra o HPV pretende imunizar até 2016 pelo menos 5 milhões de meninas entre 9 e 13 anos. Hoje, só em uma escola da zona leste da capital, 230 alunas receberam a vacina. Keila se mudou do Maranhão para São Paulo há um mês e meio. Descobriu que por estar com 12 anos de idade, tinha que vir ao posto de saúde para se vacinar contra o HPV. Mas será que vai doer? Mas é legal para evitar as doenças que vêm à frente. O HPV pode causar câncer de útero e de ânus, além de verrugas nas partes genitais. E em tudo que tiver contato com a parte contaminada, como mãos e boca. E quanto tempo eu demoro para pegar o HPV, desde que eu tive relação infectante? Também não dá para saber. Isso pode ser de semanas até décadas, aparecer alguma lesão. Então, a melhor proteção ainda é o uso do preservativo nas relações sexuais. Agora, uma proteção primária é a vacina para essas meninas. Nesta escola de ensino fundamental, na Zona Leste, 230 alunas entre 11 e 13 anos foram vacinadas. Flávia estava com medo e a mãe veio até a escola acompanhar. Eu tenho medo de doer. Mas é importante tomar. Sim, é importante. Se a gente não tomar agora, a gente pode sofrer depois. Tem pais que trabalham, né? Não teria como levar o filho ao posto de saúde e o aluno é um dia normal de aula, ele na escola, o posto aqui, ele recebe a dose, fica tudo tranquilo. A vacina ficará disponível na rede pública e a campanha será retomada nos próximos anos para faixas etárias diferentes. Ela está disponível neste momento, este ano, para as meninas de 11 a 13 anos, o ano que vem as meninas de 9 a 11 anos de idade e a partir de 2016 ficará disponível para as meninas de 9 anos de idade. Quem toma vacina pode sofrer alguns efeitos colaterais, como tonturas, febre e dores de cabeça. Tudo isso é provocado, segundo os médicos, pelo nervosismo de quem toma a vacina. Flávia não sentiu nada. Você foi a única que não sentiu dor? Acho que não. Por que você acha que não sentiu dor? Sei lá, eu não estava relaxada. Teve gente que passou mal, mas por causa da saudade da mãe. Eu sou acostumada com a minha mãe por perto, hoje ela não tá aí meio, sei lá, meio estranho. Mas deu tudo certo, né? Deu, graças a Deus. Continuam as buscas pelo avião da Malaysia Airlines, que desapareceu no sábado. Hoje, autoridades identificaram os passageiros que embarcaram com passaportes falsos. Segundo os investigadores, os passageiros têm 19 e 29 anos de idade e são do Irã. Eles não teriam ligações com grupos terroristas. Acredita-se que os dois estavam tentando imigrar para a Europa. Para a Interpol, por enquanto, não há indícios de que o avião tenha sido alvo de um ataque terrorista. Autoridades continuam buscando explicações para o sumiço do avião, que transportava 239 passageiros. Hoje, a área de buscas foi ampliada. Grande parte do grupo de viajantes é composta por chineses. A China enviou mais navios para ajudar nas buscas e anunciou que vai usar 10 satélites durante a operação de localização da aeronave. Na Ucrânia, o parlamento da Crimeia aprova a declaração de independência da região. Hoje, o primeiro-ministro britânico David Cameron disse que a realização do referendo na península é ilegal. A Crimeia se prepara para a votação que deve acontecer no próximo domingo. Os moradores vão decidir se a região será anexada à Rússia. Hoje, a península fechou seu espaço aéreo para voos comerciais e um avião que vinha de Kiev teve que retornar à capital ucraniana. O parlamento do país afirmou que vai dissolver a Assembleia da Crimeia se o referendo não for cancelado. Em um pronunciamento na Rússia, o presidente deposto, Viktor Yanukovych, voltou a dizer que ainda é o líder do país. Além de rejeitar as eleições presidenciais de maio, ele também disse que retornará a Kiev quando as circunstâncias permitirem. Protestos na Venezuela deixam mais um manifestante morto. Ministros de Relações Exteriores da Unasul se reunirão amanhã para tratar da crise no país.
O líder estudantil Daniel Tinoco foi baleado durante os protestos de ontem à noite na cidade de San Cristóbal. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta manhã. Foi convocada uma nova mobilização para esta quarta, quando os protestos contra o governo de Nicolás Maduro completarão um mês. No Chile, a presidente Dilma Rousseff comentou a reunião da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, que irá discutir a crise na Venezuela amanhã. Os presidentes mandataram os seus ministros de Relações Exteriores para amanhã fazer uma reunião, criar uma comissão, que pode ser inclusive todos os países da região, representantes de todos os países da região, e fazer a interlocução pela construção de um ambiente, né, de acordo, de consenso, de estabilidade lá na Venezuela. É isso que vai acontecer. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar do Chile. A socialista Michelle Bachelet assumiu hoje, pela segunda vez, a presidência chilena. O Chile é um país pequeno, tem 17 milhões de habitantes, mas tem uma renda média bem maior do que de outros latino-americanos, como Brasil, Venezuela, Uruguai ou Argentina. Em 1910, Bachelet terminou seu primeiro mandato e transferiu o poder para o conservador Sebastián Piñera. Um ano depois, começaram os protestos estudantis. A pauta dos estudantes era detalhada. Eles queriam educação gratuita e de qualidade. É saudável ter um movimento estudantil que mostre ao governo quais são os problemas. No Brasil já foi assim há muitos anos, mas depois a UNE perdeu representatividade e virou uma espécie de ONG imobilizada pelo cabresto federal. Voltemos ao Chile, onde 85% das escolas fundamentais têm aula em período integral, mas é um ensino pago. Nas escolas primárias, quase todas das prefeituras, os alunos recebem um voucher do governo, que cobre quase todo o valor das mensalidades. Mas no ensino superior, até as universidades públicas são pagas e o voucher é muito menor. Michelle Bachelet quer aumentar a gratuidade e diminuir o peso do mérito no ensino superior. Por esse sistema, pagam menos os alunos com notas mais altas. A carga tributária chilena é bem menor do que a do Brasil. Paga-se menos impostos. A nova presidente deverá então aumentar a carga tributária. Ela nunca escondeu que faria isso. Quando, em dezembro último, ela venceu o segundo turno presidencial com 62% dos votos. Em outras palavras, os chilenos acham que a gratuidade maior do ensino tem um preço e estão dispostos a pagar por isso. Nos últimos exames internacionais de avaliação, o Chile só ficou atrás de um país, do Uruguai, em matemática, mas em leitura foi melhor do que todos os seus vizinhos do continente. Existem menos de 2% de analfabetos. É um país com menos problemas que o nosso e que funciona. É assim que o mundo gira. Boa noite. Agora as notícias do esporte. Começou a contagem regressiva para a abertura da Arena Corinthians para a Copa do Mundo. Confira a despedida do engenheiro Frederico Barbosa, um dos personagens mais famosos do novo estádio corintiano. 33 meses de trabalho, 11 milhões de horas homens trabalhadas. Explicação: pico de 2.500 operários vezes 220 horas por mês, fecha a conta. E hoje é um dia especial. Os amigos chegam para o até logo, até breve, com assim cara de adeus, mas que é só até mesmo daqui a pouco. Tudo isso para o engenheiro responsável, Frederico Barbosa, o gerente operacional, 56 anos de vida, 34 de engenharia. Chegou com o coração santista, transformou-se também em torcedor do Corinthians. Falta pouco para o final, só para relembrar. Até aqui, 98,82% concluídos. A grossos olhos, parece que muito ainda tem a ser realizado. Nada disso. O mais difícil, o mais complicado, já foi. Agora restam os chamados acabamentos. Tá, dá trabalho, mas como o efetivo não vai baixar, tudo será entregue a tempo. Gramado da Arena Corinthians, e nós viemos fazer para o gramado uma apresentação muito especial. Essa daqui, ó, a Brazuca, vai rolar no dia 12 de junho, abertura da Copa do Mundo do Brasil. Bola, gramado, gramado, bola. Tá feita a apresentação, Frederico. Mas é isso mesmo, né? Parece que se complementam, né? Agora tem que ter bons jogadores
né, o que a gente espera aí do Brasil, que dê um passeio aqui nesse gramado, que comece muito bem essa Copa do Mundo e que traga o hexacampeonato aqui para o país, né? As arquibancadas temporárias já com assentos, né? A gente já tirando o escoramento final aí da cobertura do lado sul, e esse mês ainda será do lado norte, que está logo atrás. Então é a finalização dos trabalhos, né? Muita coisa já concluída, né? O acabamento lá da parte de serviço, o vestiário, aquecimento, os banheiros, né? Já tudo em condição aí de receber o público. E finalzinho de obra, né? Se Deus quiser, tudo certo aí para a finalização. Sem o Wesley, o Palmeiras embarcou hoje para Rondônia para estrear amanhã contra o Vilhena na Copa do Brasil. E mostra que não está para brincadeira. Chegou a hora. Nesta quarta-feira, o Palmeiras inicia uma nova jornada em 2014. A da Copa do Brasil, contra o Vilhena, de Rondônia. Chama atenção, me falaram que o melhor jogador é o Edilcinho, o meia, é o que mais faz gols, é o que mais joga. Então a gente está com as informações, a gente sabe que não é jogo fácil, toda a equipe se mobiliza para jogar contra o Palmeiras, é importante que a gente esteja motivado e com atitude para jogar lá dentro. A primeira parada do Palmeiras está marcada para Cuiabá. Depois, ainda hoje, na noite desta terça-feira, os jogadores vão de avião para Vilhena, porque a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, liberou o aeroporto local. Senão, os jogadores teriam que enfrentar uma viagem de mais de 10 horas de ônibus, cerca de 715 quilômetros. Para esse jogo, o técnico Gilson Kleina ficou sabendo que o Wesley vai ficar de fora. O jogador sequer treinou na última segunda-feira por conta de uma lesão muscular. O Wesley faz falta para qualquer situação, né? Fazendo um ano maravilhoso. Infelizmente aí ele teve essa lesão, nós precisamos dele e ele mais do que nunca ser feliz. Agora sempre enaltecendo aquele que está entrando. Na fase inicial da Copa do Brasil, o regulamento é claro. Venceu o adversário fora de casa por 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta. Até que seria uma boa para o Verdão. Claro que o ideal seria eliminar esse jogo de volta, mas a gente já viu tanta coisa na Copa do Brasil e a gente tem que respeitar o Vilhena e tentar fazer o melhor jogo possível. Valdívia e Leandro estão confirmados na equipe titular. Mais uma amostra que o Verdão não está de brincadeira no ano do centenário. Executivo ligado à empresa Alstom, na França, diz que chefe da Casa Civil no governo Covas recebeu propina. Reportagem do jornal Folha de São Paulo revela mais detalhes das acusações contra Robson Marinho, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o Ministério Público Federal, a Alstom pagou a funcionários do governo paulista 23 milhões de reais de suborno para conseguir um contrato no setor de energia. Para o MP, Robson Marinho recebeu 1 milhão e 100 mil dólares que teriam ido para uma conta dele na Suíça. Os pagamentos teriam sido feitos entre 98 e 2003, quando o estado de São Paulo foi governado por Mário Covas e Geraldo Alckmin, do PSDB. Os papéis que reforçam as suspeitas contra Robson Marinho foram publicados pelo jornal O Estado de São Paulo. Um deles contém a abertura da conta na Suíça em março de 98. Outro mostra uma ordem de transferência bancária para a conta de Robson Marinho no valor de 242 mil dólares. Robson Marinho é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois tem foro privilegiado por ser conselheiro do TCE. Para o advogado de Robson Marinho, a acusação não tem sentido. Segundo Celso Vilardi, as declarações do executivo se referem a 98, quando foi assinado o contrato, e nesta época Marinho não havia julgado nenhum processo da Alstom. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Denúncias de cartel na licitação de trens da CPTM Metrô de São Paulo com pagamento de suborno a agentes do governo estadual e políticos aliados contaminam o debate eleitoral de 2014. E o nosso entrevistado é Rodrigo Garcia, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo e deputado federal licenciado do Democratas, o DEM. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Secretário, na ocasião dessas denúncias desse cartel, vários nomes políticos foram envolvidos, dentre eles o seu.
O senhor negou taxativamente qualquer envolvimento daquela delação que foi feita à Polícia Federal e disse que estava pronto e que faria uma acareação com o tal delator. Foi feita essa acareação? Olha, boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os telespectadores. Agradecer pelo convite aqui para nós discutirmos um pouco de política, de eleições. Essa delação, no fundo, que para mim é uma grande piração, foi fruto de um suposto delator que teria dito que parlamentares, agentes públicos teriam envolvimento, ou seja, atuação em relação ao cartel. Na prática, não existiu nenhum tipo de investigação em relação aos deputados. Isso hoje está na Procuradoria-Geral da República, que deve avaliar se há indícios mínimos para fazer uma investigação mais aprofundada. Importante dizer que nós temos mais de 6 anos dessa investigação, né? E durante 6 anos se comprovou desvirtuamento de agentes públicos, se comprovou desvio de recursos e a Procuradoria de São Paulo está pronta para fazer uma denúncia contra essas pessoas. E às vésperas de eleição se envolve em nome de políticos tentando nivelar esse escândalo, tentando fazer com que esse escândalo tivesse uma dimensão de envolvimento de partidos e tudo mais, coisa que durante 6 anos de investigação nada foi apurado, nada foi colocado. Mas foi feita a acareação? Não, porque não existe investigação. Eu avisei até através de uma entrevista ao Estadão que estou disposto não só a acareação, como a abertura de sigilos bancário, fiscal, quer dizer, não tem nenhum tipo de preocupação jurídica como isso. Agora, começou a eleição, né? E o debate eleitoral acaba contaminando esse tipo de coisa. Eu, assim como os membros do governo, somos a favor de uma investigação rigorosa, de que os eventuais culpados sejam punidos, mas em nenhum momento uma citação pode se transformar numa denúncia e num escândalo. É preciso se apurar, nós somos homens públicos, devemos satisfação à sociedade, mas não podemos colocar a reputação de pessoas no lixo sem nenhum tipo de prova. Mas já está colocada, né? O senhor veja bem, o escândalo já aconteceu, porque é uma denúncia que surpreendeu. E a reputação das pessoas, porque quando se coloca dúvida, né, fica sempre aquela será verdade, não será verdade. Por isso a nossa vontade de esclarecimento, né? Então nós estamos à disposição, se a Procuradoria-Geral da República tiver a intenção de fazer alguma avaliação, nós estamos completamente à disposição e somos os mais interessados que isso seja esclarecido. Agora, o senhor já disse também, e está repetindo agora de uma forma diferente, que essas denúncias têm um viés político eleitoral. Tá, deputado, claro, secretário, a quem interessa o senhor está falando claramente a adversários políticos do PSDB, do DEM, que são as figuras que estão envolvidas. A quem especificamente interessa? Interessa, lógico, aos nossos adversários. Interessa, o senhor está falando do PT? Interessa às pessoas que Mas estão é o PT? Contra. O senhor está se referindo? Eu não posso afirmar, porque nós não temos nenhum tipo de prova, eu não sou leviano. Agora, que é estranho, depois de 6 anos de um inquérito, citar nome de políticos a 6, 7 meses de uma eleição é no mínimo estranho. Nós temos que, mais uma vez, dever satisfação à sociedade e estamos abertos para isso. Agora, chega a época de campanha, começa as denúncias, começa esse tipo de afirmação que depois não se prova, não se tem nenhum tipo de denúncia mais concreta, passa a eleição e as pessoas ficaram chamuscadas durante o período eleitoral. Mas o senhor poderia fazer, por exemplo, uma interpelação judicial? Já Chama lá a pessoa, o senhor levou na frente do juiz? Já colocamos isso como uma denúncia. Tudo na frente do juiz? Em nenhum momento, ele sumiu. Ele fez uma delação. Então não houve a interpelação, ele sumiu. Por quê? Porque não se acha a pessoa, não se sabe direito quem é, né? Então, para mim, isso é uma guerra política que devemos esclarecer à sociedade. Agora, na eleição, Maria Lídia, eu acho que o que a pessoa, principalmente a população de São Paulo, quer discutir são os problemas relacionados ao Estado de São Paulo. Nós teremos uma eleição de governador aí, quer dizer, quem está no mandato, como é o caso do governador Alckmin, do meu partido que é aliado a ele, nós temos a obrigação de mostrar o que fizemos nesses 4 anos e principalmente quais são as propostas para o futuro. O DEM já fechou com Geraldo Alckmin, essa aliança vai prosseguir nessa campanha eleitoral em apoio à campanha à reeleição? Historicamente, Maria Lídia, o DEM tem uma parceria com o PSDB em São Paulo, né? Eu represento essa parceria numa secretaria importante do governo, que é a de desenvolvimento econômico, e naturalmente na convenção do partido, no mês de junho, nós estaremos homologando com o conjunto das outras lideranças essa força política e esse apoio ao governador Alckmin, porque acreditamos nele na eleição, acreditamos nele no governo e daremos o nosso voto de confiança durante a campanha, né? E queremos contribuir também com sugestões, com ideias para o plano de governo que o governador Alckmin vai começar a desenhar no momento da campanha. Porque ele é governador de São Paulo há 3 anos, tem coisa
tem o que mostrar, mas principalmente tem que mostrar os projetos futuros. Agora, né? O DEM passou por um esvaziamento e na formação do PSD. O DEM ficou com muito menos, uma bancada, né, menos representativa do que o próprio PSD, que ficou forte, com uma bancada muito representativa. O senhor acredita que o governo federal tenha participado desse processo de esvaziamento do DEM para um esvaziamento intencional da oposição e aí a formação de um partido bem comportado que pudesse ser um aliado, que é o partido do Kassab, e que se tornou aliado, como tem até ministério? Olha, Marília, não só a questão do PSD, que foi o primeiro partido que inaugurou esse novo momento dos partidos no Brasil, né? Depois dele passaram vários, né? Mas como eu quero outros saber partidos, o PSD como e o DEM. Como o PROS e outros partidos, né? O que aconteceu claramente é que nós tivemos cerca de 130 deputados federais eleitos na oposição na última eleição e hoje nós somos em pouco mais de 80. 40 e poucos do PSDB, 30 do DEM e PPS e alguns outros partidos. Quer dizer, claramente o governo atuou para esvaziar a oposição, para diminuir a oposição, para calar a voz da oposição. Aqueles que ficaram por crença, por convicção. Aqueles que sabem que durante a eleição você defende determinadas ideias e que no momento do voto essas ideias são ou não aprovadas. E a partir daí você tem a obrigação de se manter firme às suas convicções. Foi isso que as pessoas que ficaram no DEM tiveram como intenção, a coerência acima de tudo. E em relação a Kassab, o senhor é rompido política e pessoalmente com o Kassab? Olha, nós já falamos disso em programas anteriores aqui. Eu tive uma Eu quero saber longa hoje, parceria. como é que está essa... Eu sei do histórico, 15 anos de parceria. Entretanto, eu quero saber hoje, o senhor é rompido política e pessoalmente com o Kassab? Hoje não existe mais nenhum tipo de relação. Ok, agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado. Estela. Familiares de pacientes do Hospital Pérola Baiton, em São Paulo, denunciam problemas no atendimento que até levaram a uma morte. O hospital contesta todas as acusações e afirma que segue os protocolos previstos. Fernando está indignado. Diz que sua mãe, diagnosticada com câncer de ovário, sofre com descaso no Hospital Pérola Baiton, no governo do estado, no centro da capital paulista. Desde sábado, ela está internada para fazer uma ultrassonografia nas pernas, para só depois saber se pode fazer radioterapia. É um câncer, não é uma gripe, né? Então, assim, necessita agilidade, né? Então, você vê que nesse momento o Estado, você tem um sistema único de saúde totalmente desintegrado. As coisas são feitas no papel, a pessoa entrega para outra, ninguém dá a sequência no que precisa da sequência. Fernando, que prefere não aparecer, diz que reclamou sobre a longa espera pelo exame urgente com a diretoria e a ouvidoria do hospital. Mas diz que só depois de uma denúncia à imprensa conseguiu hoje a realização do exame. Claro que você tem o tempo para avaliar, fazer os exames, mas isso já foi feito. Eu tinha tirado o exame até fora para poder agilizar o processo e nem assim o negócio anda. O Hospital Pérola Baiton é referência na qualidade de serviço de saúde para a mulher em São Paulo. Mas situações de displicência, demora no atendimento, informações desencontradas não teriam acontecido apenas com uma paciente. Há outros relatos que indicam até que uma das internadas, depois de chamar a enfermaria por mais de 30 minutos e não ser socorrida, acabou falecendo. A filha de uma outra paciente conta que na noite desta segunda-feira presenciou uma mulher, chamada de Dona Aparecida, morrer engasgada sem ter recebido a ajuda das enfermeiras. Porque a gente é um descaso, porque não só, da mesma forma que aconteceu com uma paciente, pode acontecer com outra. A gente chama socorro, às vezes para eles não são nada, mas para o paciente que está lá engasgado, está com dificuldade para respirar, é tudo, né? Uma vida está dependendo deles. Que eles disseram, toca a campainha que vem direto, não vem. Isso é mentira, não vem. A gente chama, eles não vêm. A jovem pediu para ter sua identidade preservada com medo de prejuízo no tratamento da mãe, que permanece internada no local. Em nota, o Hospital Pérola Baiton afirma que a paciente que morreu chegou a ser prontamente atendida pela equipe de enfermagem assim que foi constatada a parada cardiorrespiratória e que durante 30 minutos foram realizadas manobras de reanimação cardíaca. Em relação ao caso da mãe de Fernando, Pérola Baiton disse que a paciente já realizou os exames necessários e que agora será encaminhada ao Instituto do Câncer para dar início ao tratamento.
A produção da indústria nacional cresceu 2,9% em janeiro, na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Indústria farmacêutica e veículos foram as principais influências de alta. No entanto, frente a janeiro do ano passado, o setor teve queda de 2,4%. Manifestantes protestam em frente à embaixada de Israel após a morte de um juiz palestino na Cisjordânia. Soldados israelenses mataram a tiros um juiz palestino jordaniano em um posto de passagem na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. Uma discussão entre o juiz e o soldado teria motivado os disparos. No sul da faixa de Gaza, um ataque aéreo israelense mata 3 palestinos. De acordo com militares israelenses, a aeronave mirava membros da Jihad Islâmica que haviam atirado um morteiro contra tropas de Israel. Um jornalista sueco foi morto a tiros em uma rua de Cabul, na capital do Afeganistão. A polícia investiga se foi um ataque insurgente, tendo como alvo um estrangeiro, ou se o jornalista era o alvo específico. O porta-voz do Talibã negou que o grupo seja responsável pela morte. Completam-se hoje 10 anos do massacre que ficou conhecido como o maior atentado da história da Europa. O ataque a bombas a trens de Madrid continua sem autoria confirmada. No dia 11 de março de 2004, bombas explodiram em 4 trens em diferentes linhas da cidade de Madrid, capital da Espanha. O atentado deixou 191 pessoas mortas e mais de 1.900 feridos. Apesar de o ataque ter sido reivindicado em um vídeo 2 dias depois por um suposto militante da Al-Qaeda, as investigações das autoridades espanholas não puderam comprovar a autoria. O Japão lembrou hoje com um minuto de silêncio em um memorial de Tóquio com a participação do imperador do país e do primeiro-ministro, o terremoto e o tsunami que deixaram mais de 18 mil mortos e desaparecidos no nordeste do país e provocaram na usina de Fukushima um dos maiores acidentes nucleares da história. Os desastres aconteceram em 2011, mas até hoje cerca de 267 mil pessoas ainda vivem em alojamentos temporários. E teve início hoje uma onda de protestos na Turquia, após a morte confirmada do jovem gravemente ferido pela polícia de Istambul durante uma manifestação anti-governo em julho do ano passado. Logo após o anúncio do falecimento do rapaz, centenas de pessoas se reuniram espontaneamente em frente ao hospital de Istambul, onde o adolescente permaneceu hospitalizado em coma por mais de 200 dias. Na Índia, 15 policiais e um civil morreram na manhã de hoje, vítimas de uma emboscada feita por cerca de 300 guerrilheiros maoístas, que atacaram com explosivos e armas de fogo um comboio das forças de segurança no estado de Chhattisgarh, centro do país. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Apesar da tensão dos últimos dias, Dilma afirma que só tem alegrias com o PMDB. Bancada PMDBista na Câmara se diz independente e coloca em questão a aliança com o PT. Cresce o número de furtos de bicicletas e celulares na região central de São Paulo. Marcola e mais 3 criminosos do PCC vão para isolamento em Presidente Bernardes. Após 4 dias, continuam as buscas pelo avião da Malásia. A tese de terrorismo não está descartada. E a importância da vacinação contra o HPV em escolas públicas e privadas. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você e até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Nesta quarta, 11h30 da noite, estreia um programa sobre novas experiências. Eu Nunca.